querida Irmandade, nessa noite, no livro de Jó, no capítulo 28. Livro de Jó, no capítulo 28. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Na verdade, há veios de onde se extrai a prata, e para o ouro, lugar em que o derretem. O ferro tira-se da terra, e da pedra se funde o metal. O homem pôs fim às trevas, e até a extremidade ele esquadrinha, procurando as pedras na escuridão e na sombra da morte. Transborda o ribeiro até o que junto dele habita, de maneira que se não pode passar a pé. Então intervém o homem e as águas se vão. A terra, de onde procede o pão, embaixo é revolvida, como por fogo. As suas pedras são o lugar de zafira e tem pós de ouro. Essa vereda ignora a ave de rapina, e não a viram os olhos da gralha. Nunca a pisaram filhos de animais altivos, nem o feroz leão passou por ela. Ele estende a sua mão contra o rochedo e revolve os montes desde as suas raízes. Dos rochedos fez sair rios, e o seu olho descobre todas as coisas preciosas. Os rios tapa, e nem uma gota sai deles, e tira para a luz o que estava escondido. Mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? O homem não lhe conhece o valor, não se acha na terra dos viventes. O abismo diz, não está em mim, e o mar diz, ela não está comigo. Não se dará por ela ouro fino, nem se pesará prata em câmbio dela. Nem se pode comprar por ouro fino de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. Com ela se não pode comparar o ouro ou o cristal, nem se trocará por joia de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e as pérolas, porque a aquisição da sabedoria é melhor que a de rubis. Não se lhe igualará o topázio da Etiópia, nem se pode comprar por ouro puro. De onde, pois, vem a sabedoria, e onde está o lugar da inteligência? Porque está encoberta aos olhos de todo vivente e oculta às aves do céu. A perdição e a morte dizem, ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus entende o seu caminho e ele sabe o seu lugar. Porque ele vê as extremidades da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando deu peso ao vento e tomou a medida das águas, quando prescreveu uma lei para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões, então a viu e a manifestou. Estabeleceu-a e também a esquadrinhou. Mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Somente até aqui, irmãos. Amém. Amém. Glória a Deus. Temos entre nós, irmãos, o Senhor tem nos tocado nessa noite. O livro de Jó, ele é conhecido por ser um livro onde transcreve-se a história de uma grande provação, onde ao final dessa provação você tem a redenção daquele que havia sido oprimido, daquele que estava afrontado ou que estava enfermo, que é o próprio Jó. A contextualização da história, ninguém consegue encontrar um local onde essa história ela se originou, onde esses fatos tenham acontecido, que a transcrição acontece num tempo, mas é uma história antiga do mundo árabe que acontece na época de Moisés. Então, é um contexto que você não consegue falar, aconteceu em tantos anos, aconteceu em tal lugar, mas está nas Escrituras e o Senhor tem despertado a nós para que dentro desta história, aonde há muito lamento, aonde há muita privação, aonde há uma necessidade extrema da ajuda de Deus, aquele que estava acuado, aquele que estava enfermo, aquele que estava sem resposta, ele proclama esse poema tão bonito que nós acabamos de ler, falando a respeito de onde estaria a sabedoria.
E esse texto ele se dividiu em duas partes, onde ele menciona as coisas, a inteligência do homem, aonde chega ao conhecimento humano, do domínio sobre as águas, o domínio na mineração, o domínio de você poder fazer um trabalho quando ninguém consegue enxergar, nas cavernas, nas profundidades da terra, onde tem, desde aquela época, os homens que ficam, às vezes, de pendurados, procurando, olhando, minerando uma terra, minerando uma rocha, fazendo da areia sair, brotar alguma coisa valiosa. E quem está acima de tudo aquilo, as bestas feras, as outras pessoas, os animais, as grandes aves, elas não têm noção do que está acontecendo. E o Senhor nos traz à memória essas coisas nesta noite, porque muitas das vezes nós achamos que nós não estamos sendo enxergados por ninguém, muito menos por Deus. Deus, que tem tanta coisa para resolver, vai cuidar de um pobre comedor de arroz e feijão como nós. E muitas das vezes nós tocamos a nossa vida achando que nós estamos sozinhos. Essa palavra se inicia para falar que ainda que você esteja nas profundidades do abismo, o Senhor está enxergando o que você está vendo. O Senhor está enxergando as tuas obras. O Senhor está enxergando os teus medos. O Senhor Ele conhece o seu passado, o teu presente e o teu futuro. Então nós nunca estamos sozinhos, meus irmãos. Nós estamos sempre assistidos pela graça do vivente Filho de Deus. Aqui o Senhor nos trouxe a lembrança dessa palavra, porque é uma passagem que poucos leem, uma passagem pouco conhecida, e sabe o Senhor o porquê que Ele nos traz à memória essa passagem. Mas a verdade é que a inteligência do homem, ela faz coisas que muitas das vezes passa em oculto por uma sociedade, por uma cidade, por um país. E o Senhor toma caminhos na vida de homens que vêm para mudar a natureza das coisas como elas são. Seja para interromper o fluxo de um rio, seja para abrir o fluxo para um rio, seja onde tiver a tua necessidade, o que precisar parar, o Senhor te ajudará a parar. E aonde precisar fluir, o Senhor te ajudará para que faça fluir na tua vida. Mas que o nome do Senhor possa ser glorificado por todos nós. E aqui, irmãos, o texto segue e então vem uma segunda parte do texto, aonde começa a procura. Onde que você encontra a sabedoria? Onde que você encontra a inteligência? É fácil você olhar alguma coisa que já existe, uma ciência? Aqui, hoje na igreja tem muitos jovens, então você vai no livro de história e você consegue interpretar como uma pessoa, um imperador, um rei, ele tomou uma decisão, ele venceu uma guerra. Você consegue olhar no livro de física, no livro de química, quais são as operações, quais são as fórmulas para você ter uma transformação, para você encontrar uma transformação na natureza, mas aquilo ali já está feito. E aqui o que nós encontramos é a necessidade de encontrar onde que eu consigo alcançar maior sabedoria, onde que eu consigo encontrar a inteligência para aquilo que você ainda vai viver, para aquilo que ainda você vai desvendar, para os mistérios que o Senhor vai confiar para você encontrar, para que todos possam usufruir dessa bênção que o Senhor poderá confiar nas suas mãos. A sabedoria e a inteligência está escondida nas mãos do Senhor. E a sabedoria e a inteligência, esse capítulo ele se encerra falando que está no temor ao Senhor, está em apartar-se do mal. Nós estamos aqui, uma igreja hoje reunida, uma igreja majoritariamente jovem. E esses jovens, eles têm o compromisso de apartar-se do mal. Tá certo, irmão William? Buscar estar junto sempre ao Senhor, buscar sempre ter o temor do Senhor. Você agindo dessa maneira, você não será uma pessoa careta, você não será uma pessoa diferentona dos outros, não. Você estará caminhando a passos largos para ser uma pessoa abençoada, para receber a inteligência que procede do alto dos céus. E eu creio que a igreja está preparada para receber essa palavra nessa noite, porque todos nós temos as nossas necessidades,
independente da idade que você tenha, sempre você olha para o teu problema e você não sabe como vai resolver, porque se você soubesse não seria um problema, já estaria no passado. Você não sabe qual o coração que precisa se abrir, você não sabe qual o caminho que precisa abrir, mas o Senhor está falando que o que Ele precisar abrir, Ele dará inteligência nova, Ele dará sabedoria nova para você, mas que a obra do Senhor terá total cumprimento na tua vida. Receba essa palavra, irmãos. Recebamos todos essa palavra como vinda de Deus. Não importa o impossível que nós trazemos, o importa é o Deus que nós estamos servindo. Importa o nosso compromisso de sermos fiéis a Deus. Ainda que possamos errar, ainda que possamos, por algum motivo, fazer ou falar ou pensar alguma coisa que seja contrário ao que o Senhor quer da nossa vida, mas nós temos um compromisso genuíno de termos temor do Senhor e buscarmos a obediência ao Senhor. Isso não é uma obediência cega, isso é uma obediência ao Deus que fez os céus e a terra. E tudo aquilo que você faz, ainda que você ache que ninguém está assistindo, o Senhor está te auxiliando para que você tenha um bom encontro, para que você alcance coisas novas e que o que falta na tua vida, o Senhor possa abrir a tua mente e você possa seguir a passos largos no caminho da tua benção. Essa é a palavra que o Senhor nos manda nessa noite, recebamos ela como vinda de Deus e que por tudo nas nossas vidas o nome de Deus seja sempre louvado.